E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Legalzinho? Final de semana chegando, né? Vamos lá, vou fazer eu de novo, fazendo aquele vídeo que eu já me acostumei a fazer, né? Pegando as seleções, as 10 melhores colocadas no ranking da FIFA e fazendo um resumo aqui rápido, básico, né? Do desempenho dela, né? Neste caso, eu vou fazer o desempenho como delas na fase 16 avos de finais, que já se fechou, né? Fechou agora há pouco com a vitória da Colômbia para cima de Gana, tá? Então já estão ali praticamente definidos os confrontos de oitavas de finais, que eu vou falar mais para frente, né? Então vou focar aqui nas 10 primeiras do ranking, lembrando que, mais uma vez, sempre lembrando, né, que a FIFA, conforme as fases vão avançando, os gols vão saindo, os jogos vão terminando, ela vai atualizando o seu ranking, né? Então, ao término dessa fase, né, o ranking atualizado, agora a França está na primeira colocação do ranking, né? A Espanha caiu uma posição, ficou para segundo, né? Não, na verdade, a Argentina caiu uma posição, caiu para segundo, a Espanha caiu uma posição, caiu para terceiro, a Inglaterra permanece na quarta colocação, o Brasil subiu uma posição, está em quinto lugar no ranking, Marrocos subiu uma posição, está em sexto lugar no ranking, Portugal perdeu duas posições, está em sétimo lugar no ranking, a Holanda permanece na oitava colocação, a Bélgica permanece na nona colocação e México ganhou quatro posições, está na décima colocação do ranking. Então, como sempre, né, divide em duas partes para não ficar muito grande. Tá? Não vou, evidentemente, aqui falar de todos os 16 jogos, só vou focar mais nas 10 primeiras colocadas do ranking. Né? Mas conforme a competição vai afunilando, aí sim já vai dar para falar de outras seleções que eu acabo aí não falando aqui. Tá? Então, para início de conversa, agora, a primeira colocada do ranking é a França, então vamos começar pela seleção francesa. E, né, não teve vida difícil, foi suave, né? Enfrentou aí no, na última, no dia 30, hoje é dia, já estamos praticamente no dia 4, 3, sexta-feira 3, 2 na quinta, um, né? Na terça-feira, né? Na última terça-feira, a França entrou em campo para enfrentar a Suécia, né? Esse jogo foi em Nova York, né? Justamente no palco da final, né? Bom, enfim, para mim a França, não estou dizendo que vai ser campeã, mas é nesse momento, sim, a melhor seleção desse Mundial. Grande parte do seu elenco tem jogadores que estão vivendo o seu melhor momento físico, o seu melhor momento técnico, sabe? Então estão jogando muita bola, tá? Então é uma seleção realmente a ser batida, a ser metida. A Suécia veio lá do grupo da Holanda e Japão, né? Ela foi uma das terceiras oito melhores, uma das oito melhores terceiras colocadas, né? Encarou a França e não foi páreo, 3-0 para a França, né? O primeiro tempo já de bastante domínio da França, né? E impressionante, né? A qualidade desses jogadores, o que eles jogam, né? A movimentação, a mecânica de jogo, né? Os propósitos, enfim, cara, simplesmente, sabe, bastante superior, não tenho o que dizer. Mbappé, mais uma vez, o melhor jogador em campo, né, com dois gols, gol da vitória, né, com grandes chances criadas, com alguns dribles certos, né, com finalização dentro da área, fora da área, chances também perdidas, né, teve até um impedimento bem marcado no começo de jogo lá que ele fez, pênalti, né, e teve Michael Olise acertando bicicleta na trave, teve infiltração do Rabiot exigindo grande defesa do goleiro sueco. Nossa, foi um, foi um torpedo da França para cima da Suécia. Obviamente que a França ela apresenta as suas falhas, apresenta os seus defeitos, principalmente na parte defensiva, né? Mas tem o intimida pelo poderio de ataque. Do meio campo para frente, tá? A França só tem jogadores
espetacular, fantástico, né? Os dois volantes, o Rabiot e o como é o nome? O Rabiot e o Tchouaméni, tá? São jogadores que volta e meia entram na área, de repente faz até jogada de linha de fundo, sabe? Aí você tem o Michael Olise, que está fazendo um grande papel ali como terceiro homem de campo, fazendo assistência, mas perigoso nas finalizações, né? E conduzindo bem a bola também. O Dembélé, pelo lado direito, né? Sabe? Sensacional, cara, sensacional, né? Sabe? Dessa vez ele colocou o Barcola para jogar, né? Para ficar alinhado com o Dembélé e o Mbappé mais à frente, mas o Mbappé muitas vezes saindo da posição de 9, o que permite a chegada de alguns outros jogadores, né? Enfim, teve bola na trave do Mbappé e no final do primeiro tempo não teve jeito, a França fez 1-0, né? Uma troca de bola ali pelo lado esquerdo do ataque, depois da cobrança de escanteio. O Mbappé atacando o espaço vazio, recebendo a bola dentro da área, pé da linha de fundo, né? Dando um drible em arrancada, né? Que ele, é o que ele faz. Ele não é um exímio driblador, né? Ele é um cara que ele pega a brecha e arranca, tá? E aí fica difícil para o marcador acompanhar, né? 1-0, a França já virou o primeiro tempo fazendo 1-0 com ele, já começou fazendo 2-0 no começo do segundo tempo, né? Com ele também, né? Ou eu estou confundindo aqui, estou me adiantando demais. Deixa eu ver aqui. Não, o segundo gol foi o gol do Barcola, né? Um lindo passe do Michael Olise, tá? O Barcola fazer o segundo gol, tá? Logo aos 8 minutos do segundo tempo, né? E mais adiante, já depois da parada para hidratação, né? Tanto no primeiro e no segundo tempo de todos os jogos dessa Copa, né? Mais uma vez o Michael Olise deu outra assistência, né? Deu outra linda assistência pro, dessa vez para o Mbappé, tá? Fazer o seu gol, tá? Ele que também perdeu chance, né? Cara a cara com o goleiro e tudo mais, mas enfim, uma vitória sólida da França, tá? 3-0, sem maiores preocupações, é o grande time do momento, é o time a ser batido, tá? E mais pra frente eu falo, né? Até na outra parte, falo quem é que vai enfrentar, tudo mais, tá? Vamos para a próxima seleção aqui, que é a Argentina. Então, jogo recente, jogo agora né, desse dia 3, sexta-feira, tá? Enfrentou a sensação, né, da, da Copa, que foi o Cabo Verde, tá certo? Bom, é o seguinte, a Argentina, vamos lá. A Argentina, ela estava num grupo fraco, tá? Essa Copa do Mundo, tá certo? Enfrentando adversários que não exigiram nada dela, tá? Então a Argentina estreou contra a Argélia, meteu 3-0, depois encarou a Áustria, ganhou de 2-0, tá? Pegou Jordânia, ganhou de 3-1. Todos esses jogos, o Messi fazendo gol, tá? E aí é preciso destacar a importância e a autodependência que esse time da Argentina tem do Messi. Cabo Verde bravamente chegou a essa fase, tá? Pegou um grupo difícil, estreando contra a Espanha, empatando 0-0, tá? Depois, deixa eu clicar aqui no Cabo Verde, né? De cabeça aqui. Depois, buscando o empate contra o Uruguai, depois de ter até aberto o placar contra o Uruguai, né? Buscou o empate, né? E empatou 0-0 com a Arábia Saudita, né? Então foi uma das terceiras melhores colocadas a se classificar, tá? E grossou, né? Tem um esquema sólido ali, 4-1, 4-1, né? E marca muito bem, sabe? E tem o propósito de simplesmente ficar ali atrás, segurando e só partir para cima quando é estritamente necessário, tá? A Argentina teve domínio territorial, tá? Isso é fato, tá? Mas é o tal negócio. É um time que eu até falei, o Leonel Scaloni, dos 26 que ele convocado, que ele trouxe para a Copa, 17 vem da Copa passada, tá?
Então não houve um trabalho de renovação, né, que nem a França, por exemplo, fez, né? Então vem um time 4 anos mais velho e Cabo Verde expôs os defeitos da Argentina no decorrer do jogo, tá? É, que nem falei, autodependente do Messi. O Messi é o cara que cria, que sai da caixinha, que faz algo diferente, sabe? Mesmo aos 39 anos de idade. O companheiro de ataque dele, até a Copa passada, foi o Ângelo Di Maria, né? E sempre foi um cara solícito, sempre esteve ali ajudando, fazendo alguma coisa, né? O Lautaro Martínez não consegue ser esse companheiro dele ali no ataque, tá? Porque na Inter de Milão é o cara, mas parece que a camisa da seleção da Argentina pesa, né, toneladas, né? A Argentina joga com 2 laterais improvisados, que não dão muita profundidade de jogo. A Argentina tem ali no seu meio de campo bons jogadores, tem ali o McAllister, tem o Depou, mas sinto que o melhor deles, né, o melhor gás deles já ficou lá para trás, sabe? Não são jogadores que contribuem, que 4 anos atrás eram coadjuvantes que deram uma enorme contribuição para o Messi, né? Principalmente na fase de mata-mata, alavancar para o título, né? Mas não estão jogando bem, sabe? A mesma coisa, tem que falar do Thiago Almeida, que 2 anos atrás foi campeão da Libertadores com o Botafogo, também bastante time de campo, tá? Mas entrou mais para frente, entrou o Júlio Alves, então muito depende do Messi, né? Mas o Messi fez um bonito gol, né? No começo ali, depois da parada da hidratação, né? Foi um lançamento lindo, primoroso do zagueiro. Qual é o nome do zagueiro? Lisandro Martins, é isso? Ele fez um lançamento lá de trás, tá? Se destacou, né? Tirando o Messi, esse Lisandro Martins foi o outro que se destacou, né? Fez um lançamento primoroso dentro da área, né? Tá? E o Messi, 2 movimentos, domínio, finalização, tirou do goleiro Bozinha e fez 1-0. Então a Argentina termina o primeiro tempo realmente se impondo, ter o controle territorial, mas demonstrando um repertório bem baixo, mas fez por merecer sair virando o primeiro tempo 1-0. Veio o segundo tempo, a Argentina não manteve a mesma intensidade, tá? O Cabo Verde foi, vamos dizer assim, se soltando, tá? Tanto que no primeiro tempo a Argentina chegou a ter ali 64% de posse de bola, e no segundo tempo, mesmo com uma posse de bola aumentando, ela foi bastante, vamos dizer assim, entre aspas, machucada para o Cabo Verde, né? O técnico de Cabo Verde acabou mexendo, não exatamente nas peças, nos jogadores, mas na postura do time. Cabo Verde foi se atrevendo, né? E numa jogada de ataque que organizou ali pelo lado direito, tá? Pelo lado esquerdo da zaga argentina, né? O Leroy Dourati empatou o jogo, né? Chutando, batendo cruzado por cima do goleiro Emiliano Martinez, tá? E aí a Argentina acordou pro jogo, né? Tomou o gol de empate, e aí, né? O Leonel Scaloni pegou, tirou o Lautaro Martínez, que simplesmente está fazendo uma Copa pífia, né? Tirou o Thiago Almeida, que também não tá legal, né? E aí colocou o Nicolás Gonzalez, tá? Você conhece, que é jogador da Juventus, e colocou o Julián Álvares, que joga no Atlético de Madrid, né? Mas é outro também que nessa última temporada não vinha bem mais. Enfim, era o Messi partindo para a individualidade, cavando uma falta ali na entrada da área, tá? Batendo, tentando pegar o goleiro Vozinha desprevenido, o Vozinha fazendo grande defesa. Era o Messi que, antes do Lautaro Martínez sair, né? A única coisa que prestou para o Lautaro Martínez fazer foi fazer a bola vir nele, ele fez um porta-luz, né? Um corta-luz para o Messi cair na cara do Vozinha, o Vozinha fazer uma defesa espetacular, tá? E Cabo Verde se atrevendo aí para cima, agredindo, né? O segundo tempo de Cabo Verde foi completamente o oposto do da Argentina, né? Foi um time que buscou mais finalizações, tá certo? Acertou 2 finalizações do alvo, não chegou a ter chances tão claras de gol assim, tirando o gol de empate, né? Mas, enfim, levou o jogo para a prorrogação,
tá? E aí veio uma coisa que a Argentina sentiu. Parece que os jogadores argentinos começaram a pegar, buscar tubo de oxigênio na lateral, né? Estou fazendo uma brincadeira aqui para dizer que fisicamente a Argentina caiu, né? Durante a prorrogação, tá? Mas numa cobrança de escanteio, tá? Ainda no primeiro tempo da prorrogação, a bola viajou por toda a área, passou da segunda trave. Esse Lisandro Gonzalez aqui, né? Que inclusive durante o segundo tempo arriscou a fazer o mesmo lançamento que ele fez com o Messi, ele chegou a fazer, né? Incomodando muitas vezes a zaga de Cabo Verde, que esses lançamentos frontal, né, na vertical, né? Mas aquela negócio, aquela coisa de procurar sempre o mestre, a jogada não ganhava definição, né? Acho que a falta de personalidade dos outros jogadores argentinos também pesa, né? Mas o Lisandro Lopes, depois daquela cobrança de escanteio, para finalizar, ele quase sem ângulo, chutou um chute no ângulo, né? Indefensável por Vozinha, 2-1, um golaço, até merecido pelo jogo que ele estava fazendo, jogou muita bola esse zagueiro, né? Mas aí, ainda no final do primeiro tempo, a prorrogação, o Cabo Verde não se intimidou, partiu para cima. E o cidadão, qual é o nome desse cidadão aqui? Caramba, até sair do jogo aqui. Qual é o nome do cidadão? Deixa eu pegar o nome do cidadão aqui. Tá. Na segundo tempo da prorrogação, 2-2. Qual é o nome dele? Peguei o nome dele aqui. Sidney Lopes Cabral. Me fez um golaço. Tá? Sabe? Bola invertida, veio na ponta da intermediária esquerda, ele limpou o marcador, ficou lateral improvisado e meteu um balaço no ângulo, um chute cruzado, tá? O Emiliano Martinez nem conseguiu dar ponte, nem conseguiu voar nela. Nossa, golaço sensacional, tá? Lindo gol, tá? E Cabo Verde no segundo tempo mostrando um físico, tá? Corrida, gás, mais do que a Argentina, né? É porque tem um time com uma média de idade mais jovem, né? Então, mais pulmão, né? E incomodou a Argentina. O único recurso da Argentina no segundo tempo da prorrogação foi conseguir fazer um gol, tá? De cobrança de escanteio. E foi até uma infelicidade de Cabo Verde, porque o jogador argentino que subiu com essa, que foi, não sei qual foi o jogador zagueiro agora, não peguei o nome, tá? O gol foi creditado contra ao Dinei Borges, que é zagueiro também, né? O jogador argentino subiu de cabeça, né? Não sei se foi o Lisandro ou se foi o outro zagueiro, tá? A bola deu a entender que ela ia para a linha de fundo, mas ela bateu nesse braço, no corpo desse Borges e acabou entrando no gol, tá? E acabou sendo até um castigo, né? E no final do jogo, a Argentina rezando, pedindo pro jogo acabar, porque Cabo Verde viveu o consumo para cima da Argentina, o Emiliano Martinez teve que fazer defesas providenciais lá atrás, tá? E no apito do árbitro, o alívio, tá? E tem que dar parabéns ao Cabo Verde, tá? Porque proporcionou junto com a Argentina o melhor jogo nessa Copa. Cabo Verde sai de cabeça erguida, sai de cabeça em pé, é para chegar no aeroporto, antes de ir embora, acho que esse jogo foi em Miami, se não for memória, ser aplaudido, tá? E ter dado muitas graças por ter vindo participar dessa Copa. Eu fui um cara que peguei no pé com essa coisa de 48 seleções. No empate contra a Espanha, falei mal de Cabo Verde, falei, pelo amor de Deus, sai fora. Não, mas hoje não, hoje eu tenho que dar uma palmatória, tá? Naquela proposta de jogo, naquilo que eles podiam oferecer, eles jogaram muito bem, tá? Foi um time bravo, foi um time valente, tem o peso da responsabilidade da camisa da seleção argentina, tá? Então tá de parabéns e fica esse alerta para a Argentina, tá? O quão fraco que ela é de repertório, tá? O quanto que esse jogador, o quanto tem jogadores ali que não tem essa coisa de não precisa ser tudo Messi, vou ajudar a resolver, né? O Messi é um gênio, se fala a verdade, é o 7º gol dele em Copa, né? Mas essa autodependência do Messi é um perigo. Se o Messi num outro jogo tomar uma paulistinha, não poder jogar, e aí? O resto do elenco vai fazer o quê? Tá? Então, eu acho que a Argentina não chega na final, fica pelo caminho, pelo que eu vi hoje, tá? Cabo Verde expôs muitas fraquezas da Argentina, tá? Bom, vamos lá. Próxima seleção é a terceiro lugar do ranking, caiu uma posição, é a Espanha, é isso?
tá? A Espanha, tá, beleza. Vamos lá, a Espanha enfrentou a Áustria, tava no grupo da Argentina. Nossa, esse time da Áustria é um time horroroso, tá? E fez aquele jogo com Madrid, com a Argélia na última rodada, para ela se classificar em segunda e a Argélia ser uma das, né, 8 melhores terceira colocada. A Argélia já rodou e a Áustria também rodou, bem feito, tá? Mas a Espanha, vou te falar, viu? Na época, mesmo a época do tic-tac lá, sabe? Tinha talentos individuais muito grandes ali no meio de campo. Tinha Xabi Alonso, tinha Iniesta, tinha Cesc Fábricas, né? Aí esse negócio do tic-tac ali no período ali pegou o final de carreira do Raul, né? Na transição dos anos 2000 para os anos 2010, Fernando Morientes, enfim, tá? Mas tinha grandes jogadores, tá? E nesse time da Espanha tem dois jogadores que realmente se destacam porque é o que tira o time do marasmo, né? Que é o Lamine Yamal, né? Que muita gente, né? Tem gente que tem o atrevimento de dizer que não precisa dele, lógico que precisa dele, né? E o lateral direito barra ponta, o lateral esquerdo barra ponta, o Cucurella, grande jogador, inclusive o Real Madrid já anunciou a contratação dele, tá? São esses dois jogadores que tiram realmente a seleção da Espanha do marasmo, porque tem hora que é muito passe horizontal, muita pouca objetividade e, nossa, dá no erro. Então, quando resolve jogar para frente, tá? A coisa flui, a coisa sai, né? Então, o Cucurella foi, na minha opinião, um grande jogo no momento, o nome do jogo, né? O Lamine Yamal não teve muito bem, tá? E ele deu passe, deu assistência no primeiro gol pro Oyarzabal, né? O Oyarzabal fazia 1-0, tá? Aliás, o primeiro tempo virou 1-0, tá? E, nossa, essa seleção da Áustria, não dá pra falar muita coisa, que é uma seleção de Robocop do cacete, um bando de jogadores de cintura dura, nossa, ridículo, tá? E era pra Espanha, né, uma situação normal, né, uma situação que ela não tivesse oscilando tanto, ter feito uma goleada histórica pra cima da Áustria, tá? Mas virou o primeiro tempo 1-0, tá? Com o Lamine Yamal, como eu falei, não estando tão bem, não estando num dia tão inspirado assim, tá? Porque ele acabou perdendo grande chance de gol, cara a cara com o goleiro, ele acabou tendo muitas perdas de bolas em sequência, né? Zagueiro, volante tirando bola dele fácil, né? Tá? Não finalizando tão bem, se bem que até deu uns dribles certos, né? Mas longe de ver aquele Lamine Yamal que eu já vi, né? No seu esplendor, né? Se bem que ele ainda é um rapaz novo, tem muito a evoluir na carreira, né? Mas enfim, chega o segundo tempo, né? A Espanha mantém o domínio territorial, faz criando as suas chances, né? Mas, enfim, não com aquele ímpeto que a gente fala, né? O técnico espanhol chegou a tirar o Baena para colocar o Ferran Torres, tá? E, enfim, o segundo gol saiu com a participação do Cucurella, né? Ganhando uma dividida ali de bola na, na entrada da área, né? E a bola sobrando pro Baena levantar na cabeça do Pedro Porro, né? O Pedro Porro também foi o jogador que entrou no segundo tempo, não, peraí, não, já estava, né? Enfim, e aí no terceiro gol da Espanha, né? Mais uma vez o Cucurella, né? De novo o Oyarzabal fazer 3-0 já lá com quase 90 minutos, quase 45 minutos de jogo. Então, foi uma vitória merecida, porque foi um time que mais finalizou, mais chegou a vez, mas é o que é o negócio. Tem hora que a seleção da Espanha dá no nervo, porque fica com aquele bando de passe horizontal, e vai para a direita, vai para a esquerda, vem para o meio e tudo mais, sabe? E, cara, tá bom, tá. Era uma seleção que poderia jogar de uma forma mais aguda, tá? Acho que tem a ver também com o comando técnico, tá? Com a filosofia que o técnico implanta no time. Tá? Acho que um outro técnico com um olhar diferente, né? Colocando esse time da Espanha, que é um bom time, né? Bom time, tem jogadores bons, tem o Rodri, né? Que foi eleito lá pela France Football, o melhor jogador do mundo, aquele prêmio polêmico lá, que dividiu opiniões, né? Porque muita gente achava que o Vinícius Júnior merecia ganhar, até eu, né?
tem bons jogadores, né? Mas joga um futebol bem abaixo, oscila, tá? Vamos ver. Foi para as oitavas. Bom, quarta colocada no ranking, a Inglaterra. Deixa eu ver quantos minutos já tem aqui. Nossa, 25 minutos. Deixa eu acelerar um pouco aqui. Vamos lá. A Inglaterra enfrentou a República Democrática do Congo, né? Muito se esperou, né, que o Congo fosse ser uma seleção que ficasse toda fechadinha lá atrás, tá? Para subir na boa, mas não foi exatamente isso não, né? Foi exatamente isso não. O Congo surpreendeu a Inglaterra, né? Já fazer o gol com 7 minutos de jogo, né? Tá? Com o Brian Sipenga, tá? Recebendo assistência do Mbemba, né? Bola vinda da direita para a esquerda na área, né? Apareceu na segunda trave livre, finalizou praticamente quase em ângulo, né? Mas bonito chute, 1-0, né? E aí, evidentemente, que a Inglaterra acordou para o jogo, acordou para a vida, né? Só que aí eu acho que a República Democrática do Congo, o seu poder, o seu sistema defensivo, a maneira como eles se propuseram a ficar lá atrás, foi bastante falha, porque mesmo a Inglaterra não fazendo um grande jogo, tá? De envolver o adversário com jogadas, dribles, com triangulações e tudo mais, né? A Inglaterra mais na base do chuveirinho no primeiro tempo, a Inglaterra conseguiu incomodar, né? Porque a zaga marcava mal, por exemplo, o Bellingham, e por 2 vezes apareceu cabeceando, bola na entrada da pequena área, né? 2 grandes defesas do goleiro do Congo, tá certo? Nessas 2 cabeçadas dele, tá? Deixa eu pegar o nome do goleiro do Congo aqui, tá? 2 grandes defesas, defesaças mesmo do goleiro, tá? Nessas 2 cabeçadas do Bellingham, tá? O Bellingham no primeiro tempo foi o jogador mais perigoso da Inglaterra, vamos dizer assim, né? Tá? Porque teve 2 oportunidades claras de gol, né? Defendeu um goleiro em passe, né? Enfim. Depois, numa cobrança de escanteio, o Harry Kane apareceu livre na segunda trave, pegou de primeira, o goleiro do Congo também fez outra grande defesa, né? Então, na base da bola aérea, a Inglaterra criou a sua chance, né? E fechou o primeiro tempo assim, né? Ainda teve uma chance que Congo perdeu no finalzinho do primeiro tempo, né? O Wista, né? Se antecipou a zaga, bateu uma bola na trave num cruzamento que teve, né? Poderia ser o gol, né? Poderia ser o gol da classificação, do título, mesmo ainda sendo o primeiro tempo, que, sei lá, podia dar um pane na cabeça do jogador de inglês, mas infelizmente esse gol não saiu, foi um gol perdido por ele, né? Porque, como diria um trecho daquela música, a bola na trave não altera para cá. E aí veio o segundo tempo. A Inglaterra começou a incomodar Congo também com jogadas pelo chão, entrando na área, tá? E teve a finalização do Bellingham, tá? Teve outras finalizações aqui também, tá? Harry Kane, enfim, começou a incomodar, tá? Começou a incomodar o Congo, né? Com finalizações dentro da área, né? E E aí, tá? Acho que o Congo aguentou até os 30 minutos do segundo tempo, então o time do Congo não tinha válvula de escape para ir lá na frente, incomodar, tá? A operação de fáceis recursos e não marcava tão bem lá atrás, como muita gente poderia pensar que marcaria, mas não marcou tão bem lá atrás, tá? E pela bola aérea, a Inglaterra achou o seu caminho, tá? Para empatar o jogo, né? O Harry Kane se antecipou à zaga facilmente, se antecipou ao zagueiro, né? O seu marcador, que deixou ele para cabecear livre. E, na minha opinião, o goleiro do Congo, né? Que foi tão bem no primeiro tempo, né? Ele falhou ali, né? Ele chegou a dar uma tricada na bola, mas eu acho que um outro goleiro de alto nível, sabe? Tipo Neuer, Courtois, né? Espalmaria aquela bola, né? Empatou o jogo, tá? E aí incendiou o jogo e tudo mais. A Inglaterra veio definitivamente para cima com tudo, né? O técnico inglês
chegou a, inclusive, tirar o Declan Rice do time. O Declan Rice hoje não estava bem, né? Ele é um dos principais jogadores da Inglaterra, que é o meia do Arsenal, não estava bem, né? E o segundo gol nasceu de uma bola infiltrada pro Berrian, saiu na cara do goleiro, o goleiro espalmou. Aí na sequência, houve uma troca de passe ali na entrada da área do Congo. O Harry Kane recebeu de costa na meia-lua da grande área, fez o giro e fez um golaço, um tirombaço no ângulo, tá? Já estava faltando já menos de 5 minutos para o jogo terminar. E aí a Inglaterra praticamente fez o gol da classificação, fez o gol da vitória. 2-1 de virada para cima da República Democrática do Congo, tá? Mais uma seleção africana que dá tchau, né? Gana, Cabo Verde, República Democrática do Congo, praticamente, né? Depois, quando eu for ver ali o confronto das oitavas de finais, praticamente não haverá mais seleção africana na continuação da Copa, tá? Bom, primeira parte, vou encerrar aqui como primeira parte, tá? Que já passou dos 30 minutos, e aí eu venho com a segunda parte, porque aí eu vou falar rapidamente do Brasil, né? Porque eu já gravei vídeo falando do jogo do Brasil. Tem o confronto de duas seleções no top 10 do ranking, então já mato logo uma vez, né? Que foi a Holanda enfrentando o Marrocos, tá? Então vou dar por encerrada a primeira parte aqui, esse vídeo da performance, que eu achei da performance dos top 10 do ranking da FIFA na fase de 16 avos de finais da Copa do Mundo, Estados Unidos, México e Canadá. Até!